Amanhã tem Intersolar, começa, tá? 28, 29, 30 e 31. São 3 dias, terça, quarta e quinta dessa semana. E não tem jeito, gente. Nós somos uma empresa de energia solar. Eu preciso falar para vocês sobre a feira. É a maior feira da América Latina. Então não adianta professor, mas você está repetitivo. Claro que eu vou ficar nessa semana, as próximas semanas vamos falar de feira. Tá? Prepare aí. Você que não pode ir na feira, fique tranquilo. Eu vou na feira para você e vou trazer as novidades. Combinado? Nós vamos discutir aqui, nós vamos ter depois um bate-bola com os alunos que foram na feira. Então, você que vai na feira, já coloca aí, eu vou, eu vou, eu vou. Coloca aqui, porque a gente vai bater um papo depois, nas próximas semanas. Eu vou trazer todas as novidades da feira para vocês e a gente vai caminhar junto, tudo bem? Então, eu quero já colocar para vocês algumas coisas aqui. Então, ó, para quem está em dúvida, eu recomendo que você entre no Instagram da feira, que você entre no Instagram da AB Solar também, para que você fique acompanhando de longe, se você não puder ir, tá? Ó, eu entrei aqui, eu coloquei Intersolar 2023 no Google e vou entrar pelo Google para você ver, tá? Então tá aqui, ó, começou, tá bom? Então coloquei aqui, Feira Mais Congresso, 29 a 31 de agosto, no Expo Center Norte, São Paulo, tá certo? Então já vai começar amanhã. Ingressos, você clica aqui no ingressos, ele vai abrir essa aba. Lembrando que a feira é de graça, como eu disse para vocês. Só que detalhe, hein? É hoje. Por favor, só é de graça hoje. Se você chegar lá amanhã, é R$ 80, tudo bem? Então, hoje é o último dia para você se inscrever e entrar de graça, tá? Então, depois você tem aí os 3 congressos que eu já falei semana passada. Tem o congresso o Eletrotech, né? O EES, que é com armazenamento de energia. O Eletrotech, que vai falar muito forte sobre energia verde, né? Vamos falar sobre hidrogênio verde, vai falar sobre novas tecnologias. A ES vai falar mais forte sobre baterias, todo o programa de baterias. Então, são 3 eventos, a feira é de graça, mas ó, o congresso você paga aqui, ó, R$ 2.200 os 3, 1.690, 2.090, 1. Então, e tem uns ingressos pelo dia aí, tá certo? Se você puder participar do congresso, eu te encorajo a participar, porque vale a pena, tá bom? Então, mas é de graça, a feira você vai ter que rodar aqui, tá bom? Por que que eu tô falando isso? Eu vou voltar aqui para a feira, vou falar para o congresso, ó, porque o programa do congresso está aqui. Vamos lá. O que vai falar no congresso aqui, ó? Abertura do congresso às 9 horas, tá? Revisão da norma, futura norma da BNT, cerimônia do South America Conference às 11 horas, investimentos internacionais, perspectivas do setor elétrico, mais a BNT e transição energética. Ó, esse é o primeiro dia. Segundo dia do congresso, abertura do EES, papel do hidrogênio para a modernização do setor elétrico, aquilo que a gente falou, geração distribuída solar, né, fotovoltaica, fotovoltaica no mercado livre de energia. Essa palestra vai ser um filé, falando de mercado livre, se você não conhece, proteção contra descargas atmosféricas, geração centralizada. Esse é o conteúdo do congresso. O congresso é mais teórico, é networking, relacionamento, mas vale a pena, né? Sistemas híbridos, ó, experiências de sucesso da geração distribuída, que são as usinas, né? É, instalações fotovoltaicas, armazenamento para descarbonização dos sistemas, tendências fotovoltaicas, autoproduções, instalações fotovoltaicas, inovações tecnológicas, networking. Olha aí, ó, vai ter um coffee break aí do Congresso na quarta-feira. E na quinta-feira, no último dia, melhores práticas, papel do armazenamento, instalações elétricas, reindustrialização na América do Sul, fundamentos econômicos do hidrogênio verde, instalações elétricas, principais aplicações do hidrogênio verde. Olha o hidrogênio verde. Estou falando para vocês, ó, políticas públicas para incentivar o hidrogênio verde, que hidrogênio verde é o armazenamento de energia, transporte de energia. Para mim, a palavra mais revolucionária dos próximos anos, tá bom? Anote aí para que vocês possam acompanhar.
tá bom? Instalações e o déficit de mão de obra, superando o déficit de mão de obra do setor fotovoltaico brasileiro. Essa é uma palestra que eu vou estar lá, e a gente faz parte desse mercado de déficit de mão de obra, a gente dá uma olhada nesse volume, o que, que a gente vai fazer, vai ser muito, muito legal. Até porque a gente precisa capacitar as escolas, falar sobre isso. Então, ou seja, o congresso vai ser muito bacana. O evento, se você quiser, você entra, começa 1 hora da tarde e vai até às 8 horas da noite. Tudo bem? Então, faça a sua inscrição aqui e bem-vindos à feira, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó, vamos lá. Luciano de Jabaquara chegou aqui, Edivandro chegou com a gente do Sumaré. O Maurício disse: eu irei na feira na quinta-feira. Mário, boa noite, Henrique. Azumi e seguro. Não entendi. Você está perguntando se a Azumi é segura? Isso? Não entendi, Maria. Me explica melhor. Não entendi. Gil do Jabaquara, Teodoro. Já estou com meu irmão. Parabéns, Diegão. É isso aí, gente. Então, amanhã, então se prepare, vai acompanhando. Se você não vai na feira, tá bom? Você se você não vai lá, você então acompanhe, entra no Instagram da SolarTech, entra no Instagram da B Solar, entra no Instagram da Intersolar, acompanha para que você possa ficar atualizado das informações do que vai acontecer lá. Combinado? Então, o bate-papo dessa semana vai te ajudar também, você que vai na feira, para te dar algumas noções para você poder entender, tá bom? Então, nós falaremos bastante sobre o projeto. Na verdade, não vamos falar só de feira, mas vai dar uma ideia muito boa para você. O bate-papo de hoje aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Eu recomendo aquilo que eu falei para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. O que eu recomendo? Você que vai na feira, principalmente, ou você que vai acompanhar, pega os fornecedores que nem a gente está falando essa semana. Quem é quem no mercado de energia solar? Esse é o nosso bate-papo, né? Quem é quem no mercado? Então a gente falou semana passada sobre as fábricas, falamos sobre os distribuidores, que basicamente representam 70% dos expositores da feira. As fábricas e os distribuidores são os grandes vendedores, né? Então, é muito importante, você separa o dia para visitar só fábrica, comparar as placas, fazer pergunta, entender os vídeos. É disso que que eu costumo dizer. Então, a feira ela traz esse benefício que você pode testar, fazer pergunta, entender como funciona. Então, eu super recomendo que você tenha um guia, sabe? O que você quer ver, o que você precisa saber. E o bate-papo de hoje vai te ajudar, entendeu? Porque, por exemplo, eu falei semana passada sobre os fabricantes, então falei da China. Então, depois, se você quiser entrar na aula da semana passada, super te encorajo, porque a gente já deu um panorama geral do que funciona, né? Também falei dos distribuidores. A gente sabe que 90% hoje do mercado brasileiro de energia solar é importado, é de mercadoria importada. Então, a gente não vai fugir desses dois players aqui, ó. China, fabricantes, distribuidores aqui. Então, a gente vai trabalhar. O mercado de energia solar é B2B, também falei isso para vocês. B2B significa empresas fazendo negócios com empresas. É muito difícil. Hoje, no mercado, um cliente não vai direto numa empresa, vai lá no Leroy Merlin, no Telenorte, e não compra um kit de fotovoltaico, porque não funciona assim. Né? O mercado de energia solar ele está indo mais na linha do ar condicionado. Cadê o pessoal do ar condicionado que a gente falou semana passada? Ele vai na linha. Hoje você não compra um ar condicionado. Normalmente você vai numa empresa e essa empresa já faz a instalação, né? Ele já te vende o aparelho junto com a instalação. É assim que funciona. Então ele é B2B também. E olha quantos anos está o ar condicionado aqui no Brasil. Assim é a energia solar, tá bom? O bate-papo de hoje, nós vamos falar bastante sobre vendedores. Hoje, nós somos esses caras aqui, ó. Quem são os principais representantes, os players do mercado de energia solar? Então, tem os fabricantes,
né, basicamente de inversor, de placa solar e de estrutura, os distribuidores, né, os importadores e os revendedores que a gente falou, e hoje nós vamos focar aqui nos vendedores. Basicamente, quem vende energia solar hoje para o consumidor final? As franquias, os integradores e tem uns especialistas, porque eu vou chamar esse especialista aqui, é um home office, ele é um representante comercial um pouco mais premium, mais elitizado, tá bom? Nós vamos conversar bastante sobre eles hoje. E depois, se der tempo, a gente fala aqui um pouco do cliente final. Quem é esse cliente? Aonde ele está? A gente, comentei com vocês, a gente fugiu um pouco das indústrias. Indústria tem custo de quilowatt baixo, então não faz sentido você ficar vendendo para a indústria. Ah, Rick, mas eu preciso saber? Precisa, porque basicamente, onde trabalham os instaladores? Aqui, ó. Quem contrata instalador? Franquia e integrador. Esses que raramente você vai ter um instalador aqui trabalhando para um distribuidor, por exemplo. Raramente você vai ter um instalador trabalhando para o fabricante. Por exemplo, os nossos professores, pega o Tiago, por exemplo, o pessoal que teve aula com o Tiago aí, o próprio Alexandre, o Ítalo. O Tiago, por exemplo, ele é um engenheiro que trabalha para um fabricante. Então, os fabricantes contratam o Tiago para poder abrir o inversor, configurar o inversor. Então, contrata a gente para fazer isso. Então, o Tiago, por exemplo, trabalha, mas ele não é um instalador, né? Ele é um especialista. Esse cara aqui, ó, o especialista, ele pode trabalhar com representantes aqui para poder fazer. Mas, basicamente, quem contrata o instalador são as franquias e os integradores, tá? Basicamente isso. E eu vou explicar a diferença entre eles básica para você poder entender, até para que você possa, inclusive, e eu te desafio aqui a descobrir quem são esses vendedores da sua região. A lição de casa dessa semana para você é quem são os vendedores da sua região de energia solar. Quem são? Quem é o cara que vende? Ele é integrador? Ele é uma franquia? É uma marca? Se você colocar no Google, pode colocar no Google Maps, energia solar. E aí ele vai mostrar para você quem é quem aí na sua região. Tudo bem? E eu super te encorajo a fazer isso para que você possa entender quem são esses caras. Então, vamos já começar aqui falando deles, tá bom? Vamos. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Basicamente, o que é uma franquia? Deixa eu voltar aqui no nosso. Basicamente, qual a diferença de franquia e integrador? E no final eu vou dar um veredito, tá bom? Me lembra aí, se eu não der, você me fala. Basicamente, hoje, quem vende energia solar para o consumidor final é uma franquia ou integrador. Ambos são integradores. A diferença de uma franquia e de um integrador, coloca aí para mim quais são as franquias que você conhece, mais famosas do Brasil. Coloca aí os integradores mais conhecidos do Brasil. Coloca aqui no chat. Vamos dar uma agitada nessa segunda-feira fria aqui em São Paulo. Da sua região, ou do Brasil, ou de São Paulo, ou da Bahia, ou do Paraná, ou de Floripa, lá de Santa Catarina. Vamos lá. Basicamente assim, ó. Então, as franquias e os integradores, eles são integradores. A diferença é que a franquia, ela tem uma empresa por trás, tá bom? A franquia, ela vai ter uma marca mais forte, e essa marca, alguém que já deu certo, foi um integrador, aqui ó, esse integrador que cresceu, ficou muito grande, esse integrador aqui, e o que ele foi fazendo? Ele foi franqueando a marca dele. Então, a franquia nada mais é do que um integrador gigante que foi crescendo e franqueando. Basicamente é isso que ele faz. Só que o que ele faz? Cobra. Ele cobra um royalty do conhecimento que ele adquiriu. Ponto. Então, a franquia é um integrador. Tá bom? Só tem um nome diferente, porque na franquia você vai ter diversas marcas, e eu vou falar aqui quais são as principais. Então, o integrador é um cara pequeno que começou a fazer a trabalhar com energia solar. Então, ele vai quebrar um pouco mais a cara, e eu vou falar um pouco a diferença entre eles. Tudo bem? Então, acho que eu já quero começar falando vou começar falando do integrador. Depois eu falo da franquia.
tá bom? Quais são as funções do integrador, tá certo? Basicamente, o integrador, ele é um vendedor, uma empresa de energia solar. O nome que o mercado deu para ele, ele é integrador. Por quê? Porque ele integra essas três coisas aqui, ó: as vendas, o projeto e a instalação. Então ele integra essas três coisas. O integrador, ele começa vendendo. Então ele vai fazendo prospecção. Nesse integrador, por exemplo, um representante comercial vai trabalhar para quem? Para o integrador. Esse cara aqui é um grande contratador de mão de obra no mercado hoje. Nós já aprendemos que 70% do mercado, e já falei para vocês isso recentemente, 7 a cada 10 projetos de energia solar no Brasil são de pequeno porte. Pequeno porte, até 10 quilowatts pico, tá bom? Até 20 quilowatts pico, perdão. Até 20 quilowatts picos, que foi a pesquisa da Greener. 70%. Ou seja, é muito grande. Quem vende esse projeto? Esse cara aqui, tá bom? Quem é esse cara? O integrador. Então ele vai aqui no número 1, na prospecção e venda, ele pode ter um representante comercial ou ele mesmo vai fazer a venda, ou ele vai ter uma equipe ou ele vai fazer sozinho. Mas ele vai ter que ir lá rodar a bolsinha para poder procurar esse cliente. Onde está o cliente? Basicamente na internet. Um integrador hoje que não tem uma força de venda, um tráfego dentro da internet, do marketing digital, ele não consegue vender. Tá? Eu costumo dizer que ele tem eu costumo falar que tem um efeito caracol na energia solar. Quando você vende um projeto, o que acontece? O vizinho pega, o outro quer saber. Então, o que você tem que fazer? Até você que é instalador, tenha uma marca. Ah, eu tenho aqui, ó, José Mauro Solar, Cláudia Moura Solar, Humberto Solar, Marcos Soares Solar, Marcelo Bisolato Solar. Coloca seu nome, coloca um adesivo. Porque quando você está lá instalando, você vai ver que o cara vai perguntar, o vizinho vai perguntar, que é o famoso efeito caracol. Então, o vizinho colocou, o tio coloca, o pai coloca, o irmão coloca, o vizinho coloca, todo mundo começa a perguntar do que está acontecendo, tá bom? Então, esse formato da venda da energia solar, ele é muito forte. Eu tenho uma aula dentro, você que quer ser vendedor, você que quer ser representante, você que quer ser integrador, hoje eu estou dando uma visão geral, mas eu tenho uma aula que eu entro no detalhe para você ser integrador. Eu entro no detalhe para você fazer o perfil do cliente, quem compra energia solar, qual é o perfil do cliente que faz isso. Eu dou uma aula disso para vocês, tá bom? Então, aqui hoje eu estou fazendo uma visão geral para a gente entender assim, quem é quem no mercado de energia solar. Falamos semana passada de distribuidores e dos fabricantes. E hoje nós estamos falando dos integradores, os vendedores para pessoa física. Se alguém, pessoa física, quer comprar energia solar, ela obrigatoriamente vai ir atrás do integrador. Nós já aprendemos aqui que se um cliente, pessoa física, entrar direto no site da Aldo, por exemplo, você vai ver que lá na Aldo ele vai pagar mais caro. Ele vai pagar mais caro. Pelo menos 25%, 30% mais caro. Vocês viram lá. Por quê? Porque a Aldo não vende para o cliente final. Ela vende para quem? Pro integrador. O distribuidor não vende para o cliente final. Ele vende para o integrador. Tudo bem? E aqui, ó, eu tenho o processo, o passo a passo da função do integrador. Então, a primeira coisa que ele faz é vender. Então, ele prospecta e venda. Já vou te dar alguns números. O funil da energia solar, a cada 12 clientes que você fala, um fecha. Basicamente, esse é o funil da energia solar. Tá? Você quer ser vendedor. A cada 12 clientes, lembra, clientes qualificados, né? Lembra que eu disse para vocês quem é o cliente hoje, quem compra energia solar no Brasil? Classe média alta. Não tem jeito. O cara tem que ter aí uma conta de luz de 600, 700 reais. Esse é o cara que compra energia solar no Brasil. Tá bom? Residencial. Agora, comércio, quem vai comprar? Todo mundo que tem custo de energia solar, de energia elétrica alto. Então eu vou falar aqui, ó, academia, adega, mercado, padaria, açougue,
hotel, pousada. Esses caras, ele tem uma conta de luz cara. Então, ele é o grande consumidor de energia solar, tá bom? Anote. Então, qualifique o seu cliente. Não fique atirando para todo lado. Trabalhe muito detalhadamente, qualifique o seu cliente. Quanto mais você qualificar, menos você perde tempo ouvindo não, tá certo? Se você qualificar o seu cliente, a cada 12 que você falar, um vai fechar. Tudo bem? Então vamos lá. Então, a função, ele começa prospectando, aí ele vai para o projeto do sistema fotovoltaico. Ele vai dimensionar o projeto, como nós fizemos semana passada. Ó, o José está perguntando aqui. Faça a pergunta. Você está com dúvida, vai colocando aqui, que quanto mais você perguntar, mais rica fica a aula. Combinado? Então faça a pergunta. Quem faz a manutenção geralmente é o integrador? Sim, José. O cliente vai chamar aquele cara que contratou, que ele contratou, de quem ele comprou. Então, deu problema na placa, ele vai acionar o integrador. Deu problema na estrutura, ele vai chamar o integrador. O instalador pisou na telha e quebrou, vai chamar o integrador. Ponto. Tudo vai rodar em volta do integrador. É ele que vai fazer todo esse trabalho. Tudo bem? Então, começa aqui, tá bom? A história da energia solar com o integrador. E você, instalador, saiba quais são os integradores da sua região, porque é ele que você vai fazer negócio. Tudo bem? Então, já anota aí, tá bom, Zé? Vai fazendo pergunta, pode me interromper e nós vamos conversando. A prospecção da venda virou um projeto, o cliente deu ok, nasce aqui o projeto de um sistema fotovoltaico, o dimensionamento mais apurado, né? Porque aqui na prospecção ele faz um payback, ele olha algumas coisas, mas não dá para saber tudo, né? E você só vai no cliente quando ele te fala sim, quero fazer. Aí nasce um projeto de sistema fotovoltaico. Nesse projeto, qual é o primeiro passo do projeto do sistema fotovoltaico? Vocês aprenderam com o Alexandre aqui recentemente. O Alexandre. Eu vi o Alexandre aqui, tá aqui, né, Ale? O Ale deu uma aula de vistoria técnica. Exatamente. O Ale deu show lá em Taubaté, tô sabendo. Parabéns, Ale. Como sempre, você arrasando. Então, o projeto de sistema fotovoltaico, ele nasce a partir da vistoria técnica. É na vistoria técnica, aqui nesse ponto 2, que nós vamos descobrir estrutura do telhado, padrão de entrada, do quadro, condições do quadro elétrico, sistema elétrico do cliente. É a partir da vistoria técnica que nós vamos olhar sombreamento. Será que tem sombra? Será que vai gerar tudo que a gente precisa? A distância do telhado para o inversor, a quantidade de cabo, né? Se vai haver perda de geração. Ou seja, é o que starta todo o projeto a partir da venda é a vistoria técnica. Porque é na vistoria que eu vou checar se tudo que eu prospectei lá no meu dimensionamento vai acontecer na prática. Se eu preciso fazer algum ajuste, se eu preciso fazer alguma questão de compensação da perda. Então, ou seja, é o projeto, essa é a parte, na minha opinião, no começo, mais importante. Se você não tiver uma vistoria técnica bem feita, e eu te recomendo voltar na aula do Alexandre, que ele fala detalhadamente, passo a passo, inclusive a gente te dá um checklist de todo o passo a passo que você precisa olhar da vistoria técnica, porque é ali que você vai determinar se tudo que você orçou aqui na venda, se todo aquele ganho, se todo aquele rendimento do inversor, se está tudo certo, tá? Se eu tenho espaço no telhado para a quantidade de placas, a gente já viu aqui num projeto que a gente fez que precisava quase de 500 metros quadrados de placa e não tinha telhado para isso. Ou seja, é na vistoria técnica que eu vou descobrir tudo isso. Então, a vistoria técnica dispara o projeto do sistema fotovoltaico. Tudo bem? E aí eu começo a chancelar prazo de entrega. Aqui no projeto do sistema fotovoltaico, eu tenho um cronograma
do projeto. O que vai abranger o cronograma, Henrique? Vai abranger a compra, o orçamento e compra do kit, a data da entrega do kit fotovoltaico. Nós vamos falar daqui a pouco de homologação e regularização do sistema. Nós vamos ter que estimar uma data das entregas da concessionária, da autorização do sistema, da instalação propriamente dita, da troca do relógio, do teste, dos testes e da ligação, da ativação do sistema. Ou seja, nasce o cronograma. É aqui, ó, na fase 2, que eu tenho o cronograma, e tudo isso é feito pelo integrador. É ele que determina. Ele vai mandar um vistoriador lá, técnico, né? Normalmente o instalador, um instalador mais sênior, um instalador que tem esse olhar, porque às vezes vai precisar trazer um engenheiro estrutural para poder entender. Ele vai, né, desencadear uma série de problemas se a casa for mais antiga. Então ele vai ter que entender aí, e todo integrador precisa ter parcerias, tanto na parte de elétrica quanto na parte de telhado estrutural. Por quê? Porque isso demanda, a cada 10 projetos, 2, 3, 4 projetos, demanda uma adequação estrutural, tanto de telhado quanto de quadro elétrico. Nós tivemos recentemente uma usina que a gente foi fazer, a gente teve que fazer sapato, ela não era no telhado, era no chão, mas a gente teve que fazer de concreto, as sapatas de concreto para colocar as placas, porque era uma exigência. Aí tinha uma questão de vento, de perto da rodovia. Então, ou seja, não era seguro, pelos cálculos que a gente fez, colocar as placas em cima de estrutura metálica. Então, a recomendação, por causa de vento, trepidação, de todo um processo que a gente olhou, lá na vistoria técnica, nós tomamos a decisão. Não, nós vamos colocar em sapatas de concreto. Ficou um pouco mais caro, tivemos que refazer. Olha aqui, ó. Eu tive que mexer no meu orçamento, porque eu tinha orçado estrutura metálica, e lá na vistoria, junto com o engenheiro da empresa, da Ryzen, a gente determinou que ia fazer de concreto. Não íamos fazer a estrutura de metálica. Ou seja, demorou um pouco mais, eu tive que adequar duas coisas: preço e material. Eu tive que mudar o formato do material para colocar as placas em cima de uma estrutura de concreto. Demorou mais, ficou mais caro, mas foi uma exigência do cliente. Ele paga por isso, está tudo certo. É aqui no projeto que a gente determina isso. Tudo bem? Maravilha! Então, falei de venda, fiz a venda, determinei lá na minha vistoria técnica e no meu cronograma que está tudo certo, estou indo para a terceira etapa do integrador. Homologação e regularização do sistema. Aonde? Lá na concessionária. Cada um de vocês tem concessionária aqui. Coelba, CPFL, Enel, EDP, Electro, Celesc, Copel. Cada um de vocês tem um CEMIG, Light. Pronto. O que ele faz? Aqui nasce a homologação. Também estou falando do Ale aqui, porque o Ale é nosso professor, ele é engenheiro eletricista, especialista em homologação, né? Então, já disse para vocês que até 75 kW pico, um sistema fotovoltaico pode ser assinado por um eletrotécnico com RT ativo, 75 kW pico, e acima de 75 kW pico precisa ser um engenheiro eletricista. Tá bom? Então, 75 kW pico, gente, estamos falando aí de quilowatt-hora, 75 mil reais de uma conta. É bastante coisa. O eletrotécnico assina bastante, tá? Todo integrador precisa ter na sua equipe ou no seu quadro de parceiros um engenheiro eletricista ou um eletrotécnico, ou os dois, para poder trabalhar a questão da homologação. Não vou entrar no detalhe da homologação, porque a aula de hoje é quem é quem. Então, eu estou colocando aqui um resumão do que faz um integrador, basicamente para você saber. Mas a homologação é a autorização que você precisa, junto à concessionária, para a instalação da sua usina solar. Tá bom? Nós falamos aqui no nosso negócio 90% MGD, microgeração distribuída, até 200 kW pico. Então, nós estamos falando aí que você precisa de autorização
da concessionária, não tem contrapartida. A Lei 14.300 para geração centralizada, para mini usinas, já começa a contrapartida. Então, ou seja, você quer instalar uma usina, pela Lei 14.300, se você for uma usina solar acima de 200 quilowatts pico, a lei determina que a concessionária tem que fazer um estudo de viabilidade da instalação da sua usina, e a usina tem que ajudar a contrapartida, vai pagar uma parte da estrutura externa, que é a parte do poste, a parte do transformador da rua, o bitola do fio da rua. A concessionária tem que fazer uma análise de viabilidade e pode ser que tenha contrapartida da usina junto à concessionária. Ou seja, tem que pagar uma parte da estrutura externa, não é nem da parte interna. A gente está falando de mini geração centralizada, que são usinas, tá? 14.300. Muitas concessionárias não estão cobrando essa contrapartida ainda, porque é interesse da concessionária colocar energia solar. Mas a Lei 14.300 já determina isso. Para microgeração, que é o nosso caso, não tem contrapartida. A concessionária só autoriza ou não. O que faz uma concessionária não autorizar um sistema de energia solar? Padrão de entrada. Quadro elétrico, padrão de entrada, não está nos padrões novos, né? A bitola do fio que está chegando lá. É nesse sentido. Essas são as condições que a concessionária vai avaliar. O que mais que ela vai ver? O dimensionamento, né? Ela vai testar qual é a potência da sua usina. O diagrama unifilar. O que é isso, Henrique? Diagrama unifilar a gente vai desenhar para a concessionária quais são as séries de instalação, do circuito da instalação das placas. Então, eu vou ter lá, eu vou falar assim, eu vou instalar, eu tenho 14 placas, eu vou fazer 2 séries de 7 módulos. Então, são 2 séries de 7 módulos conectadas no meu inversor. Então, eu vou escrever isso, eu não, né? O eletrotécnico ou o engenheiro eletricista vai escrever isso para a concessionária e vai juntar junto a esse diagrama, esse desenho do circuito fotovoltaico dessa usina, ele vai juntar a ficha técnica, o datasheet do inversor e dos módulos que eu já falei para vocês. Nossa aula de hoje não é de homologação. Eu estou te dando uma ideia para você entender o que o integrador faz, e uma das responsabilidades do integrador é a homologação do sistema. Se você quiser uma aula de homologação, nós temos acho que 3 aulas de homologação, 4 aulas de homologação na plataforma. Você vai entrar lá na aula de homologação e lá a gente abre passo a passo para você. Inclusive, eu trago aqui modelos de fichas das concessionárias para você preencher, a gente faz o preenchimento junto. Então, na aula de hoje eu estou trazendo só um macro, né? Lembra que a energia solar são assuntos inesgotáveis. Então, hoje eu estou trazendo aqui as funções e dando um resumão para você do que é a homologação, que sim, é responsabilidade do integrador. Ah, mas o integrador não assina. Não, quem assina é o engenheiro, mas a empresa dele é que está validando o sistema. Tudo bem? Daílson está dizendo aqui que está chegando, meu sinal está variando. A aula amanhã já está disponível, Adailson. Amanhã ela fica gravada na plataforma, já sobe para você tudo isso aqui, tá bom? Isso aí, já estou de volta. Boa, que bom, Adilson, bem-vindo. Vai fazendo pergunta aí se você tiver. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se você tem dúvida, vai falando. Não deixa eu falando sozinho aqui, não, senão fica chata a aula. Tudo bem? Então, falamos de prospecção. O integrador prospecta, faz a venda, fechou a venda, ele vai para a vistoria técnica, né? Já monta o cronograma do projeto, desde a vistoria até o pós-venda, todas as etapas. Passamos pela homologação e a regularização do sistema, ou seja, a concessionária tem um prazo para entregar essa devolutiva do pedido de autorização. Se não tiver nada para fazer, ela vai dar o ok para a instalação. Se tiver alguma coisa, ela vai mandar. Existem a vistoria técnica da concessionária, é possível que seja feita. A concessionária manda um vistoriador lá presencialmente, físico,
lá na usina para constatar, ver se está tudo certo, tirar foto do padrão de entrada. Mas hoje em dia, pós pandemia, muitas concessionárias continuaram com a vistoria à distância, tá bom? Com via vídeo. Então ela tem lá umas exigências, o vídeo não pode ter corte, então você faz o vídeo, né, linear, com todo mostrando a sequência, padrão de entrada, quadro elétrico, distância do telhado, local da instalação do inversor, né? E garantir que o inversor vai estar lá seguro, não vai estar debaixo de chuva e tempo. Tudo isso você coloca no vídeo e a concessionária vai aprovar, tá bom? Via vídeo, tá certo? À distância. Então, isso pode acontecer, mas ela pode ir presencialmente ou à distância. Cada concessionária tem uma regra e mesmo cada região das concessionárias. Vou falar a Enel, por exemplo, aqui em São Paulo. Eu tenho uma Enel da Zona Leste que tem um tratamento diferente da Enel da Zona Oeste. Lá em Alphaville, por exemplo, é tudo online. Agora, você vai na Zona Oeste, por exemplo, Morumbi, por quê? As instalações são mais velhas, as casas são mais antigas, você tem vistoria física. Lá em Alphaville, Cotia, por exemplo, lá na Granja Viana, as instalações são mais novas, são condomínios, eles aceitam por vídeo. Agora, no Morumbi, onde as casas são mais antigas, ela está enviando os técnicos. Ou seja, mesmo a mesma concessionária tem padrões diferentes, tá bom? Ó, o André está dizendo aqui, ó, André de Taubaté, realmente o Alexandre deu um show nesse final de semana. Gratidão ao seu comprometimento. Parabéns, André, que bom, obrigado. Elogia mesmo, eles merecem, tá certo? O meu padrão veio um funcionário da Enel e reprovou, precisou trocar. Pronto, isso é o que eu ia falar, Gil, obrigado. Pode ser que ela reprove, ou ela faça algumas considerações. Ah, tem que trocar, tem que o padrão. Ah, mas vai lá no quadro, vê disjuntor, vai olhar a bitola de fio, vai entender se o quadro está apropriado, como que estão. Ela vai fazer isso, tá? E aí ela vai te dar um prazo de adequação, e aí você faz a alteração, informa a concessionária para ele fazer a medição novamente, né? A vistoria novamente, tudo isso via engenheiro eletricista ou eletrotécnico dentro da alçada de cada um deles. Tudo bem? Isso vai acontecer sim. O mais legal disso, Gil, é que agora uma das coisas que eu falo para vocês que é o benefício da Lei 14.300 tem prazo. A concessionária tem prazo, tá? Ela tem data, ela tem 7 dias para te dar um ok, 14 dias para aprovar o seu sistema. Isso em lei. Isso, as concessionárias estão começando a se adequar aí. No começo elas gritaram mais. Antigamente demorava 90 dias para aprovar um sistema. Hoje está muito mais ágil. Então, são as vantagens que a Lei 14.300, o marco legal da energia solar, trouxe para nós, tá? Carlos Alberto. Professor, o prazo pode demorar muito ou varia de concessionária para concessionária? Ó, Carlos, acabei de responder a sua pergunta. Espera aí. Hoje, os prazos estão mais... As concessionárias estão mais dentro do prazo, tá bom? Por causa da lei. De vez em quando, tem algumas concessionárias que atrasam, mas aí você entra com mandado de segurança. Tem várias medidas jurídicas agora protetivas pela lei que a gente consegue fazer, tá bom? Então, a homologação, sim, é feita por um engenheiro sob a demanda do integrador. Vocês viram a função do integrador? Tem vários passos em cada uma dessas etapas, tá certo? Opa, pedi autorização na instalação. Eu tenho 2 autorizações. Uma de instalação da usina, segundo, da ligação da usina, tá certo? Então, primeiro a concessionária me dá um ok para instalar e depois ela me dá um ok para ligar. Qual é o ok da concessionária para ligar? Ela vai lá e troca o relógio. Aí vai um relógio digital, que eu costumo dizer que ele roda ao contrário, mas basicamente ele é digital, ele não é analógico, ele não roda ao contrário, mas ele é digital, ele entende isso. A partir você instalou o sistema, a concessionária vai lá autorizar a ligação do sistema. Então, você instala e não pode ligar, não pode usar enquanto a concessionária não for lá e te dar um ok. Ligue o sistema, tá bom?
Deixa eu ver aqui, tá? Edmundo, eu fiz a inscrição pela internet amanhã, vou na feira, é só apresentar o documento para não pagar nada. Isso aí, Edmundo. Não sei se você está perguntando ou afirmando, mas é uma afirmação, sim. Não precisa pagar nada, não. É de graça. Trincou também as bengalas, depois de uma semana eles instalaram. Boa, Gil. Então, eles trouxeram aí quais são as coisas que ele precisava fazer de adequação. Ao Adriano. Henrique, sou formado em eletrotécnico. Gostaria de saber se eu posso instalar todo o meu sistema solar após o término da instalação homologar. Não pode, Adriano. Acabei de dizer. Você tem dois tipos de autorização da concessionária. Primeira autorização, ela tem que te autorizar a instalar o sistema. É na instalação que ele vai olhar, inclusive, transformador da rua, infraestrutura da rua, do fio da sua região. Ele vai olhar uma série de coisas se a região está preparada para isso. Existem algumas regiões, Adriano, não em São Paulo, por exemplo, mas fora de São Paulo, tem muita gente da Bahia, você viu aqui Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais, Fortaleza, que não tem estrutura para receber, por exemplo, não tem relógio digital. O relógio digital precisa de um quadro diferenciado, então, ou seja, ela tem que fazer algumas adequações para a sua usina ser instalada. Então, por isso que você precisa da autorização da instalação. Aí, depois que você instalou, você vai lá, dê um ok, manda a foto e o vídeo do seu sistema instalado, ou a concessionária manda novamente uma vistoria para falar ok, pode ligar. O que significa o ok? Troca o relógio. Tá bom? E as rurais, professor? Fernandes, rurais, você está falando de off-grid? Off-grid não precisa de. Off-grid rural não precisa de autorização da concessionária. Off-grid urbano, você precisa consultar as concessionárias para poder instalar o seu sistema, tá bom? Então, também no off-grid urbano você vai precisar. No rural não precisa, porque o cara não tem nem fio chegando lá na sua casa, tá bom? Ó, os professores, gostei muito das aulas que tive com o professor Tiago. Muito comprometido com o ensino e muita bagagem de conteúdo. Esse é o nível dos nossos alunos. Você viu que muda o professor, muda a turma e o elogio continua. Parabéns. Isso aí, exemplo da Bahia, Fê. Exatamente, tá? Itapecerica das Trevas, 9 graus. Boa sorte, Maurício. Sucesso para você. Tá bom? Vamos lá, então. Estamos falando do integrador. Integrador, você viu só? Ah, eu quero ser integrador, Henrique. Cuidado, ó. Tá aqui. Tem bastante coisa para fazer. Dá dinheiro? Claro que dá, mas também, né? Tem bastante trabalho. Você vende, faz a vistoria, monta o cronograma, acompanha todo o processo de homologação e regularização do sistema. Por que regularização do sistema? Porque da homologação, da visita técnica, vai aparecer essas coisas aqui, ó. Tem que regularizar, mexer no telhado, mexer no quadro, no padrão de entrada, nas tem um monte de coisa que você tem que fazer e é o integrador que acompanha isso aí. Ele pode pôr isso no preço e cobrar direto, ou ele vai trazer um parceiro e terceiriza, e o cliente paga o parceiro lá para fazer, tá bom? Eu coloco tudo no meu preço. Então, eu cobro do meu cliente, eu vou lá e coloco no meu preço. Ah, tem que mexer no telhado. Eu levo o meu parceiro e cobro o telhado, porque eu quero ver o que está acontecendo. Ah, tem que mexer no padrão de entrada. Eu levo o meu eletricista, o meu engenheiro eletricista, e a gente vai lá dimensionar, fazer a troca e eu cobro, eu pago o meu parceiro e cobro do cliente, tá bom? Então, cada integrador vai fazer de um jeito, tá certo? Mas é responsabilidade dele o acompanhamento. Opa! Instalação do sistema, onde nos envolve. Vamos instalar o sistema. O sistema significa os módulos, a estrutura, os módulos e a configuração do inversor, tá bom? Cada situação é uma situação. Lembra que eu falei para vocês? Se você fizer a adequação direitinho, a instalação vai ser sempre mais simples, porque o instalador já vai chegar lá com o quadro vistoriado, com o telhado vistoriado, com o sistema pré-aprovado, ou seja, não é para ter problema nenhum na instalação. Todo problema de instalação fotovoltaica é vistoria técnica, essas 3 primeiras etapas mal feitas. Todo problema. E aí arrebenta na
instalação. Ah, o telhado não aguenta. Ah, o fio não vai chegar. Ah, faltou parafuso. Ah, não tem conector. Erro no dimensionamento. É aqui que está todo o problema. A instalação, como eu falo para vocês, de fotovoltaica, é para ser simples, se o processo pré-venda foi feito corretamente. Se ele não foi feito, vai sobrar para o instalador, tá? Olha o Davi perguntando. Henrique, como fica no caso do on-grid e off-grid no urbano? A concessionária homologada regulariza com as duas autorizações de instalação a ligação? On-grid, tem duas perguntas aí, Davi. On-grid é o seguinte, on-grid você precisa de autorização. Então a concessionária tem que te dar ok. No off-grid você tem que consultar. E aí o off-grid urbano, ele você vai ter que consultar a sua concessionária para ela liberar ou não a sua instalação. Tá bom? Então, cuidado com isso para você não ter problema. Principalmente se você for fazer um off-grid 100%. Vai tirar o quadro, você vai pedir vai retirar o relógio da sua casa. Eu não quero mais ter relógio. Aí a concessionária vai ter que entrar lá e ela vai fazer uma análise aí, tá bom? Então, cuidado com isso para você não ter problema. Mas o off-grid tem algumas características que se eu começar aqui, eu não vou acabar. Então, depois eu recomendo que você. Eu tenho uma aula nossa aqui do Thiago, que a gente fala de off-grid, aqui dentro do curso, sugiro que você entre com mais carinho lá, tá bom? Porque tem algumas coisas de concessionária que eu vou ter que falar de off-grid que eu vou confundir a sua cabeça. Mas no on-grid, ele vai fazer a autorização de instalação e de ligação. No off-grid tem algumas características que depende de regiões, o que você vai fazer, e eu não vou entrar nesse detalhe não, tá bom? Maurício. Painel solar monocristalino 550 da Orolux por 600. Está no preço? Nossa, Maurício, não sei, velho. Vamos olhar. R$600, 550 watts, está bem bom o preço, tá? Só precisa entender que linha é essa da Orolux aqui. Já ouvi falar, não é uma das melhores, mas não é melhor não é muito conhecida. Mas o preço é muito bom, mas não sei. Precisa entender ficha técnica, quem está vendendo, da onde vem, tá bom? Adilson e tu, para integrador tem que ter alguns cursos específicos? Não, não precisa ter nenhum curso para ser integrador, Adilson. Zero. Nenhum curso. Não precisa. Você precisa ser empresário. Para ser integrador, precisa ser um empresário. Você viu aqui, ó, um integrador é um bom gerente de projeto. De verdade. Vocês viram que tem várias etapas que ele tem que acompanhar. Então, eu costumo dizer que o integrador é um gerente de projeto, é um gestor de projeto. Porque ele garante que tudo que está acontecendo vai acontecer. Tá certo? Ele não faz nada, você percebe, entre aspas, né? Diretamente. Ele pode nem vender. Ele vai ter uma equipe de vendas, uma equipe de homologação, que não precisa nem ser funcionário dele, pode ser parceiro, tá bom? Mas ele precisa ser um cara que saiba que tudo isso saiba administrar, gerenciar, que todas essas coisas aconteçam de forma positiva. Tá bom, Adilson? Então, basicamente, é o que eu entendo do integrador, tá? Pelo que entendi, só poderei comprar material só depois da concessionária liberar a instalação na minha residência? Não, Luiz, não necessariamente. Você pode comprar o material, o que você não pode é instalar sem a autorização da concessionária. A instalação você não pode fazer sem a concessionária. Eu compro o material, já ponho no cronograma e já vou fazendo. Lembra da minha vistoria técnica, Luiz? Lá na vistoria eu já sei mais ou menos. Óbvio, eu tenho uma experiência, eu tenho uma empresa, tenho mais de 80 projetos. Eu sei na minha vistoria o padrão, já está mais ou menos, já tenho um perfil da concessionária, eu já conheço a concessionária, eu sei quais são os trâmites lá dentro, os meus eletrotécnicos, engenheiros, eletricistas já sabem, né, se essa é uma área mais difícil, menos complicada. Então, tudo isso ajuda, porque eu já posso colocar no meu cronograma a compra e a entrega dos materiais, mas a instalação eu preciso do ok da concessionária, tá bom? Mas eu posso comprar, deixar lá e a gente já vai fazendo isso em paralelo, né? Hora que o cliente me deu ok, eu fiz a vistoria, já validei, pumba, eu pingo a compra lá, tá certo? Como entra nas aulas anteriores? Dilson, só pegar a plataforma, entra lá, a gente tem várias aulas de elétrica, aula de fotovoltaica, tem essas nossas aulas ao vivo que a gente chama de mentoria, né? Toda a parte de compra, homologação, tá tudo lá, tá certo?
Adailson, vontade para casa depois das aulas, reparei por pequenas metalúrgicas que bateu aquele estado. Por que não oferecer o sistema para os presentes dessas empresas? Uma resposta eu já tenho, um não. Tá certo, Adailson? É isso aí. Esse é o melhor. Pequenas metalúrgicas valem muito a pena. As grandes já têm negociações aí que eu acho que não vale a pena. Mas as pequenas, super, super recomendo, tá bom? Ó, André, Henrique, vendi um sistema off-grid na zona rural. Porém, a propriedade tem rede de concessionária bem precária. Tem que informar a concessionária? Se tiver sistema, tem um poste lá, tem um relógio dentro do imóvel, tem que informar. André, a condição é, tem um relógio no imóvel, você tem que informar a concessionária. Se não tiver, não precisa. Você pode fazer o seu sistema. Se você tiver um relógio lá, chega uma continha, nem que seja aquela conta rural, que chega a cada 3 meses, mesmo aquela você precisa informar a concessionária, tá bom? Senão você pode estar incidindo em gato. Então, cuidado com isso. E aí tem algumas regras do off-grid que eu não vou entrar aqui, que são várias regrinhas e para cada tipo de consumo ele tem uma regra. Então, pega a nossa aula do off-grid aqui ou depois pesquisa um pouco mais, tá bom? Para a gente poder fazer. Ó, Dailson, a oportunidade, como diz, é careca. E passou, não tem como agarrar novamente. Gostei, Dailson. Mas a oportunidade é como o pôr do sol, né, Dailson? Ela tem todo dia. Todo dia tem pôr do sol, todo dia tem oportunidade. Não é a mesma, você tem razão. Aquela oportunidade, aquele pôr do sol, você não vai ter nunca mais. Tá bom? Estou precisando trabalhar com alguém, melhorar meu conhecimento e começar a vender. Marcelo, estou te dando aqui dicas preciosas para você entender as funções do integrador. Você viu a quantidade de etapas que tem o integrador, o quanto ele sofre? Se você for um bom vendedor, pelo que eu percebi aqui, você vai ajudar ele, 50% do problema se resolve, se tira das costas do seu integrador, tá bom? Então, seja um bom vendedor, um vendedor mais crítico, aprenda a fazer a vistoria técnica para que você possa também ganhar dos dois lados, inclusive, né? Para fazer. Hoje, uma vistoria técnica aí, dependendo da complexidade, pode custar 500, 600, 800 reais. Tá? Depende da complexidade, do tamanho do projeto. Então, vale muito a pena. Dá para ganhar dinheiro só fazendo vistoria técnica, tá certo? Então, a instalação propriamente dita, ela é para ser simples, porque a gente fez tudo isso aqui de uma forma mais criteriosa, tá bom? Então, a instalação, instalei as placas, puxei os fios, coloquei os módulos, configurei o inversor, coloquei o inversor na internet. Ó, eu configuro o inversor igual, eu configuro um modem de Wi-Fi. Então, você vai colocar, espetar o inversor lá na internet, tá bom? E você vai espetar um inversor e o cliente vai baixar o aplicativo, ó, no celular e ele vai ver a geração da energia daquela usina no celular dele. Então, essa é, teoricamente, a função do instalador. O que um instalador entrega? Ele vai entregar os módulos configurados no circuito desenhado lá na homologação, tá? A configuração do inversor, a limpeza do lugar e a geração da energia no aplicativo, tá bom? Fazendo os testes, os DPS, os Streambox ajustados, instalados e o sistema 100% ok, tá bom? Essa é a função do instalador, tá? Do especialista em energia solar. Ele tem que deixar pronto o sistema. Posso ligar? Não pode ligar enquanto a concessionária não vir e trocar o relógio, que significa dar o ok, tudo bem? A autorização da concessionária. Instalei o sistema fotovoltaico. Acabo aqui? Não. Aí entra, volta aqui no engenheiro, né, ou no responsável técnico, vamos chamar assim, para poder pedir o ok e a ligação do sistema. O pós-venda, senhores, o pós-venda é a pré-venda da próxima venda. Nunca se esqueça disso, integrador, tá? Você que é instalador, você coloque isso na cabeça do seu integrador. Lembra que o mercado vai selecionar os bons dos ruins, os homens dos meninos, aqui, ó, nesse pós-venda. É aqui que mora todo o segredo da energia solar, na minha opinião, tá? Porque assim, problema vai dar,
problema vai ter, tá? E a gente vai ter que resolver. Então eu vou ter que garantir a ligação do sistema. Segundo, eu tenho que testar se o que eu dimensionei aqui, ó, na minha prospecção, eu falei que a minha usina vai gerar 28 mil watts. Tá bom. Aqui na geração ela tem que estar gerando 28 mil. Pelo amor de Deus. Então, eu tenho que entregar exatamente o que eu combinei. Eu, SolarTech, coloco no meu orçamento sempre para o meu cliente que se eu não gerar a energia que eu prometi para ele, eu devolvo o dinheiro. Isso é um dos pactos que eu tenho com o meu cliente, assinado em contrato, inclusive. Se eu não gerar energia para ele, eu devolvo o dinheiro para ele. Então, ou seja, é aqui no pós-venda que você garante isso, tá bom? Então, vai testar o sistema, vai dar uma olhada, vai vistoriar as placas, vai ver se está funcionando tudo bonitinho, se tem algum superaquecimento, se o padrão de entrada, se tem alguma dificuldade, se está tudo certo. Eu vou gerar, vou entrar, eu vou ter o aplicativo, o mesmo aplicativo do meu cliente, vai estar instalado no meu celular. Eu vou ter o mesmo aplicativo lá acompanhando a geração da energia. A manutenção, deu algum problema, não está fazendo, eu vou lá, paro, olho, ver se está tudo certo, se todas as placas estão funcionando, se é microinversor. Lembra do microinversor? O microinversor tem geração individual da placa, você tem monitoramento individual por módulo no microinversor. Então, ou seja, eu vou avaliar se todos os módulos estão gerando a energia apropriada. Não é microinversor, é string. Então eu vou lá na minha série e vou garantir que todas as séries estão gerando a mesma energia. Opa, eu tenho 4 séries de 7 placas. 3 estão gerando, sei lá, 7 kW e a outra está gerando 5. Tem um problema naquela série, tem uma placa com problema. Eu vou fazer essa avaliação, entendeu? Isso é fundamental. Pô, Henrique, estou com dúvida aqui de microinversor, inversor. O que você está falando? Volta na nossa aula de microinversor e inversor lá para você dar uma. Já fico, estou te dando várias lições de casa aqui. Coloca lá na plataforma assim, ó, microinversor, inversor. Volta e dá uma vasculhada para você entender bem a diferença entre um e outro. Tudo bem? Para a gente poder falar. Ó, o pessoal hoje está bem focado em off-grid, sem dúvida. Ele é interessante, mas é 10% do mercado, né? 90% do mercado é on-grid. Então, não dá para a gente. O off-grid é legal, tal, mas ele não tem capilaridade ainda, né? Eu costumo dizer que com a queda com a queda do preço das baterias e o aumento da performance por causa dos carros elétricos, isso vai impactar diretamente no off-grid. Mas isso ainda é um futuro próximo, não é hoje, tá bom? Luiz, visitei 2 empresas, uma distribuidora de frango e uma fábrica de pão. Realmente, os proprietários estão satisfeitos com o sistema. Fica a dica de onde oferecer o sistema. Pô, Luiz, que legal, velho. É isso aí, é o que eu estou dizendo. O grande comprador de energia solar, além da classe média alta, porque às vezes você fica queimando dinheiro na classe média alta e você tem ali o comércio desesperado, com uma conta de luz muito mais interessante, com um retorno, com um payback muito melhor do que o do cara lá do condomínio. Entendeu? O cara do condomínio vai ficar te apertando lá, mas tira 5 mil, tira 10%. E o cara da padaria, o cara da distribuidora de frango, tá ali desesperado, pagando 3, 4, 5, 10 mil reais de conta de luz e o retorno muito mais rápido. Ou seja, cuidado onde você fica focando os seus esforços, tá bom? Ó, Pietra Gomes, amanhã irei em Santa Isabel para instalar placas ou algo mais com o rapaz que me chamou. Boa noite a todos. Parabéns, boa sorte, Gomes. Vai lá, manda foto para nós, tá bom? Eu quero ver seu projeto aqui. Elias, mestre, beleza. Quando será e como será aplicada avaliações? Será módulos de aula? Elias, não sei, querido. Não tem nada a ver comigo isso aqui, não. Você fugiu um pouquinho do tema aqui. Fala com o pessoal da secretaria, tá bom? Eles vão te falar aí, todos eles vão te ajudar, tá certo? Então, eu não cuido disso. Quem cuida disso é o pessoal da secretaria, tá? Fale com eles. Cadê? Ailton do Tabuão, que tava a Pietra aqui, Ailton. Parabéns, velho. Luiz, nome do aplicativo. Luiz, cada fabricante de inversor tem um aplicativo diferente. Grovat, Solis,
Cosolis, Fronius, cada um deles, Daie, AP System, cada um deles tem um tipo de aplicativo diferente, tá bom? Então eles vão ter, cada fornecedor tem o seu aplicativo, e aí a gente vai fazer. E aí tem umas particularidades em um ou outro, tá bom? Minha propriedade nunca teve relógio. Posso comprar e instalar esse sistema para depois pedir o relógio zona rural? Este é Fernandes, é o Eduardo. Boa, Fernandes. Tá certo, pode. Aí pode. Não tem relógio? Pode. Instalei o sistema solar, depois vai chegar e posso pedir o relógio. Pode. Depois que você está instalado o sistema, não tem problema nenhum. Tá bom? O que você não pode é se você já tem o relógio pedir. Tá bom? Então, pós-venda. Depois, no final... Ah, Henrique, de novo aquela história da lavagem, tá? Nós, da SolarTech, eu coloco de 3 a 6 meses de lavagem. É isso que a gente coloca, tá bom? De limpeza do sistema, de manutenção do sistema. O que é a manutenção do sistema? A gente vai fazer uma preventiva dos cabos, uma preventiva dos módulos, da estrutura, fixação de parafuso, limpeza das placas, limpeza do inversor, configuração do inversor, ver se está tudo certo. Eu pego um relatório do inversor e olho com o da conta de luz e entrego para o meu cliente uma análise para ver se está gerando aquilo que estava esperado. Eu faço isso para ele. Então, a cada 3 meses ou 6 meses, quando o cliente chora demais, eu deixo para 6. Mas eu coloco a cada 90 dias uma cláusula de manutenção do sistema. Eu vou lá, o nosso instalador, o nosso vistoriador, o nosso especialista, ele vai lá no sistema do cliente, vai apertar os parafusos, vai limpar as placas, vai dar uma olhada em superaquecimento do sistema, bitolas do fio, se está tudo funcionando, a configuração do inversor, limpeza do inversor, acondicionamento do inversor, o relatório de geração da energia e no final eu entrego para ele, ó, eu imprimo o relatório do inversor, comparo com a conta de luz e falo para ele, tá aqui, ó, você continua gerando aquilo que nós nos comprometemos. Dê uma olhada nisso, tá bom? Então, é fundamental. É aqui que você ganha o vizinho, é aqui que você ganha o parente, é aqui que você ganha, porque você está entregando, mostrando para ele que aquele ganho que você falou que ia ter, aqui em cima, ó, na prospecção, é o que está acontecendo de fato. Ufa! Deu para entender? Ó, em uma instalação, tive que trocar a bitola dos fios padrão da cliente, porque a EDP não aceitou, a bitola era muito fina. Anderson, essa é uma das grandes mudanças. Os grandes problemas é a bitola do fio, tá bom? É sempre um problema se ele não tiver no padrão de entrada. Lembra, você não precisa mexer da casa do quadro para dentro, mas do quadro para fora você vai ter que mexer, se necessário, sim, nas bitolas, tá? Tem curso só para projetista de energia solar? A gente tem um curso aqui dentro da SolarTech, faz tempo que a gente não fala dele. Se você topar e tiver quórum, a gente faz um curso aí de projetista. Mas só com essa parte que eu estou trazendo aqui, Cláudia, já vale a pena, tá bom? Poderíamos acumular energia para utilizar num possível apagão, ou seja, um off-grid paralelo? Zé, esse é o híbrido, claro que pode, tá? Esse é o sistema híbrido, dá para montar, tá bom? Aí vocês estão bem curiosos com off-grid aí. Vamos ver se a gente faz uma aula de novo de off-grid aqui. Faz tempo que a gente não fala de off-grid aqui. Eu vou falar, tá, Zé? Vou trazer aqui alguns conceitos de off-grid para vocês, tá? Prometo que a gente faz aqui. Ufa! Deu para entender aqui as funções do integrador? Olha só, eu entrei no detalhe, hein? Eu falei passo a passo o que o integrador faz. E como eu disse para vocês, ele é um gestor de projetos. Vocês concordam que cada uma dessas etapas é uma fase do projeto? E ele precisa garantir que lá no final, até na manutenção, e ele coloca num CRM, eu recomendo que o integrador tenha um sistema que ele possa fazer esse monitoramento. E eu tenho isso. A cada 3 meses, meu sistema vai me alertando. Ó, daqui 10 dias tem manutenção no cliente XPTO. E até aqui, ó, e não acaba nunca mais. Lembra, senhores? 25 anos de contrato. Se você entregar direitinho, você tem 25 anos e um cliente fixo. Olha o filé, que negócio tem esse negócio, 25 anos de acompanhamento. Então, ou seja, se você entregar,
Você tem um cliente, você fideliza o cliente. Vai fazendo a conta aí do crescimento da energia solar, esse braço de manutenção aqui, ó, pode virar o número 1, tá certo? Imagina você ter 10, 20, 30, 100, 200, 1000, 2000, 10.000 clientes só fazendo manutenção. Você acaba abandonando a prospecção e fazendo só manutenção, porque você tem 25 anos. Ou seja, olha as vantagens que tem. Então, desde a prospecção, passando pelo projeto, passando pela homologação, a instalação propriamente dita e o pós-venda. Essas são as responsabilidades do integrador de energia solar, que é uma empresa. Ele é um empresário que vai ter aqui parceiros. Ele vai ter aqui vendedores, certo? Vai ter projetistas. Olha o pessoal de projetista aqui. Então vai ter aqui, ó, projetistas. Vai ter aqui responsáveis técnicos. Aqui na 4, instaladores e ajudantes de instalação. E no 5, o próprio instalador faz a manutenção. Ou seja, tem pelo menos 4 áreas essa empresa aqui, ó. Vendas, orçamentos, parte responsáveis técnicos e instalação e manutenção. Pelo menos 4 áreas eu tenho nessa empresa aqui. E o integrador, no começo, o que ele faz? Tudo. Bem-vindos. No começo, o instalador faz tudo. Ele faz a venda, ele vai lá, faz o orçamento, depois ele, óbvio que vai ter uma parceria, que se ele for engenheiro eletricista, ele mesmo pode fazer os projetos, ou ele vai lá e faz a instalação. Claro que dá para fazer. No começo você faz sozinho, depois é bom ter uma estrutura, ter uma equipe. Lembra, os valores de energia solar, né, é muito alto. Você tem aí 30, 40, 50, 100 mil reais. O ticket médio da energia solar é alto. Então, ou seja, com 1, 2, 3 projetos, já viabiliza você ter uma equipe, ou pelo menos uma pessoa que faça uma dessas etapas aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. O que mais está falando aqui? Espera aí. Estou com um inversor híbrido de 5,5, já faz aniversário, comprar à vista, para até breve montar e dar start. Ô Maurício, pelo amor de Deus, chama nós aí, a gente vai te ajudar, compra essas placas aí. Você viu, tem um aluno aqui que está com placa de 550 a 600 reais. Será que não vale a pena? Dá uma olhada aí, velho, faz o contato com ele, liga para ele. Vai lá ver se essas placas são boas, se parcela. As preventivas são cobradas do cliente no contrato de venda. Qual o prazo de garantia seria ideal para passar para o cliente? Boa pergunta, Márcio. Seguinte, o prazo de garantia de funcionamento das placas é 25 anos. Potência, 80% ele vai entregar. O fornecedor vai te entregar a garantia. O inversor vai ter de 12 a 15 anos de garantia, tá bom? Hoje a garantia do inversor é menor do que a da placa solar, tá? De 10 a 15 anos é a garantia do inversor. A garantia da instalação, eu dou 2 anos, tá bom? Mas eu coloco no meu contrato, se o cliente topar, eu coloco que ele pode cancelar a qualquer momento, mas dura 25 anos. Ou seja, ele é renovável todo ano, automaticamente. O cliente pode cancelar, mas eu dou para ele 25 anos. A minha ideia é ficar com ele para sempre, tá bom? Off-grid não pode colocar relógio. É isso aí, Luiz. Não tem relógio no off-grid, tá? Off-grid não tem relógio, não está ligado na rede, tá certo? A Cláudia está pedindo um curso de projetista aqui. Vamos desenhar isso junto, Cláudia. Vamos convencer aqui. Deu para entender aqui, gente? Funções do integrador. Eu acabei estendendo um pouco, porque eu queria falar tudo para vocês. Então, falei no detalhe tudo que eu queria falar para vocês de integrador. Então, você já sabe aí, mas eu quero ser instalador. Tá bom, você precisa conhecer o integrador e saber se ele faz tudo isso aqui que eu falei na aula de hoje. Você faz aí se está acontecendo. Cadê meu amigo que vai fazer a instalação amanhã? Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Tem um amigo aqui, ó. O Ailton, ó. Ailton, você vai em Santa Isabel. Você não vai olhar aqui se a prospecção, se a vistoria foi bem feita, se o sistema está aprovado, se a regularização do sistema está ok, se toda a parte de adequação de telhado, de padrão de entrada, de quadro elétrico está bem feita. Isso aqui você pode garantir lá na instalação. Se não tiver,
chama o integrador, bate um papo com ele, vê o que ele está com dificuldade. Vai lá para ajudar, lembra disso, não vai lá com os dois pés no peito. Chega com uma construção propositiva. Eu aprendi lá na minha escola que eu tenho aqui uma fase, como que eu posso te ajudar aqui, de repente, para melhorar a sua vida, ou na manutenção, ou na operação, ou no dimensionamento, ou na vistoria. Ou seja alguém propositivo. Segundo, procure os integradores da sua região. Lembre-se, toda empresa de energia, todo mundo que vai comprar energia solar hoje no Brasil, vai comprar de um integrador. Sempre. Você, se quiser ser instalador, vai ser um parceiro, um funcionário de um integrador. Você quer ganhar dinheiro com energia solar? Você vai ter que ser um integrador. Ponto final. Ah, eu quero ser distribuidor. A gente tem alguns alunos aqui. Lembram da Carol, esqueci o nome da menina de Jundiaí lá também, que trabalhava com integradora, com distribuidor. Também dá. Mas o filé da energia solar está aqui, no integrador. É um integrador que faz a usina, é um integrador que monta usinas de grande porte, de médio porte, de pequeno porte. Ou seja, o filé está aqui, tá bom? Mestre Rubens, faz uma aula de como fazer orçamento. Pô, seu Rubens, pelo amor de Deus. Semana passada, semana retrasada, nós falamos de orçamento. Fizemos o passo a passo, fui até compramos o sistema. Volta lá, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos falar sobre isso. A gente vai voltar a falar de novo, fica tranquilo, tá bom? Nesse pós-venda e manutenção, após ele já ter pago para o sistema, podemos colocar taxa pelo serviço extra ao longo da garantia? Claro que sim, Fernando. A limpeza e a manutenção do sistema eu cobro, tá? Vai de 200 a R$ 1.000, depende do tamanho do sistema, tá bom? Então, você vai cobrar, sim, senhor. A cada 3 meses ou a cada 6 meses, você manda a notinha, o boleto, ele paga e aí agenda com o instalador para ir lá fazer a instalação, tá bom? Curso de projeto elétrico me interessa. Boa, Adriano, bom saber. Vamos ver se a gente vai falar de projetos aqui. Henrique, você é show. É um prazer assistir a aula ao vivo com você. Excelente, Adilson. Que bom. Onde demanda limpeza, troca de álcool danificado, relatório de tudo, qual seria o percentual para passar para o cliente? É aquilo que eu te falei, Fernandes, depende, filho. Depende do tamanho do projeto, tá? Eu não queria te dar um número assim muito forte, porque assim, não é. Tem uma hora, por exemplo, que a partir, sei lá, de 50 kW pico, por exemplo, não vale a pena mais cobrar percentual, porque você não vai ter o mesmo trabalho. Então, ou seja, depende muito do projeto. O que eu te dou é coloque uma taxa, tem que ter preço, tá bom? Começa aí cobrando 2%, 1%, 0,5% do tamanho da usina, da geração, tá bom? Mas cuidado com esse número para você não assustar o cliente. Lembre-se disso. Um projeto residencial, classe média aí, alta, você vai cobrar 250, R$ 300, tá? Ou seja, você vai pagar lá meio dia de trabalho, então você vai ter um ajudante, alguém que vai fazer. Você não precisa ganhar muito em cima, sabe? Começar a fidelizar o cliente. Lembra que você vai estar lá a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Então não adianta enfiar a faca que não funciona assim, tá bom? Davi, então o integrador precisa ter um CNPJ. Olha só, você já aprendeu. Parabéns. Isso é claro que sim. B2B, né? Lembra que eu falei para você, você quer viver bem e ganhar dinheiro em energia solar, até como instalador, tenha pelo menos uma MEI, tá bom? Microempreendedor individual. Pelo menos uma MEI. Você vai ter que ser um CNPJ para emitir nota, para poder se cadastrar nos sistemas. Se você não tiver um CNPJ, você não consegue se cadastrar nos parceiros, nos distribuidores, tá bom? Então, é muito importante você ter, sim, é uma das condições aí para você fazer. Olha, gente, nós estouramos o tempo e não falamos de franquia. Vocês viram aqui, ó, eu trouxe o negócio só para falar de franquia, trouxe as maiores franquias, quanto custa, quanto eles cobram, home office, tudo isso aqui, ó. Semana que vem a gente fala, tá bom? Próxima aula, nós vamos falar de franquia solar, tá bom? Hoje não dá mais tempo, mas fica aí só um gostinho de quero mais. Espero que vocês gostaram, foi muito legal, gostei das perguntas, interação, é assim que essa aula flui, tá bom? Semana que vem eu vou falar de franquia, na semana que vem eu vou falar de feira, tá? Na outra semana a gente fala de franquia, tá certo?
Então, a gente vai deixar as franquias aí. Pode ser que eu traga algumas franquias novas lá da feira, então acho que eu vou dar uma recheada nessa aula de franquias aí, tá bom? Mas semana que vem eu vou falar de feira. Semana que vem eu vou trazer as novidades para quem não foi. Eu trago tudo que eu vi na feira de novidade, eu vou trazer para vocês aqui, tá bom? Fique tranquilo. Então, próxima aula é feira, Intersolar. Vamos falar de tudo que está acontecendo lá e vou atualizar vocês de tudo que está acontecendo, tá bom? Anote aí essas ideias do integrador. Vocês viram aí que legal, quanta coisa boa que dá para fazer, tá? Se quer ganhar dinheiro com energia solar, integrador é o nome, tá bom? Então, dê seus pulos para você aprender a fazer, porque é aí que está o filé do negócio, tá bom? É ali. Posso ser uma franquia ou não? Olha, você já aprendeu aqui que você não precisa ser franquia, né, gente? Eu estou te dando aqui o passo a passo que você precisa para ser integrador. Agora, você quer pagar 30 mil reais para a Blue Sun lá para fazer franquia? Pode, tá bom. Só que ele vai fazer isso aqui que a gente está fazendo. E aqui, ó, não tem nenhum custo adicional agregado, tá certo? Então, você pode sim ser um integrador sozinho, sem a franquia. Eu falei que eu ia dar o veredito, mas aí a gente fala mais sobre franquia nas próximas aulas, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Boa noite para todo. Professor, então, após um certo período de manutenção, tem que ser cobrado um valor para o cliente. Sempre, Diego. 3 ou 6 meses, tá? De limpeza e manutenção, como eu disse aqui, tá certo? Sim. Ótima aula, obrigado. Que bom. Boa semana para todo mundo. Boa semana. Até a próxima aula. Henrique, próxima feira, relembra aí quando será? Amanhã, Elias, amanhã. Intersolar. A outra é só o ano que vem, tá bom? Boa. Um bom aluno é quando tem um ótimo professor. Obrigado, Robert. Bom, você é um ótimo aluno também. Parabéns. Parabéns. Vai passar para a gente a feira. Vou, Maurício. Semana que vem eu vou trazer todas as novidades da feira para vocês. Fica tranquilo, tá bom? Fique tranquilo. Bem válido o curso, professor. Que bom, Marcelo. Fico feliz que você gostou. Não viu nada ainda. Temos muita coisa. Boa noite, Isaac. Excelente. Boa semana para todo mundo. Boa feira. Fiquem com Deus. Semana que vem nós estamos de volta no mesmo bate-horário. Abraço e até mais.